demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Veja como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que tive meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender, porque prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. E o verso 18. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante, e teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias em teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. A minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciei a todos tuas maravilhas. Então, quando nós vemos o salmista Asaf falar sobre tudo isso, não obstante nós, como vivemos num mundo corrompido, como o pastor trouxe uma estatística, todos nós conhecemos aqui pelo menos 5 pessoas, 5, 6, 7, talvez 10 ou mais pessoas que não são crentes, que não são evangélicas, e que possivelmente têm alguma riqueza a mais do que nós, que tem coisas que nós desejaríamos ter, mas não podemos, que nós almejamos ter, nos consideramos justos, diante de Deus, somos crentes, vamos à casa do Senhor todo domingo, toda sexta, cumprimos com nossa agenda, cumprimos com tudo o que está planejado, ensaios, canta domingo, vem na sexta, ensaia no tal dia, vem, continue fazendo isso, e você vira um religioso, enquanto o seu vizinho que não é crente, enquanto aquela pessoa na rua que você conhece, prospera muito mais do que você, tem um cargo muito mais elevado, talvez é seu patrão, talvez te humilha no trabalho, e você começa a se questionar, e começa a se perguntar, como o salmista perguntou, por acaso, Deus, pareço a ti um animal irracional para tu me tratar desse jeito? Então, às vezes, nós fazemos esse tipo de indagação a Deus, porém, nós não compreendemos, e o pastor tocou num ponto de hinos. Há hinos em que parece que Deus deve alguma coisa para a gente, que a gente tem que pedir a Deus, que a gente tem que colocar Deus na parede, que tem que agarrar o anjo, que tem que fazer não sei o quê. É tudo palhaçada, é tudo palhaçada. Tudo que Deus deu está na Bíblia, e tudo que Deus deu foi seu Filho por amor a nós. Nós não merecíamos isso. Então, se nós fôssemos cobrar a Deus, vamos lá, vamos ser justos. Vamos pegar Deus e colocar Ele na parede aqui agora. E vamos cobrar, Deus, me dê o que eu mereço. Onde é que você estaria agora? Se você perguntar isso para você mesmo, Deus, me dê o que eu mereço agora. Bota Ele na parede e chacoalhe Ele. E diga assim, Senhor, eu quero o que eu mereço. Você pereceria e escorregaria, como o salmista falou de muitos aqui. E eu peço agora que vocês vão no Salmo número 34 e vejam o seguinte. Salmo 34. Salmo 34, no verso, a partir do 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. E o 19 diz:
O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Na etimologia da palavra, quando você vai ver quebrantado original, quebrado é uma coisa... Existem 3 estágios do quebrantamento de Deus. E esse estágio que o salmista fala aqui é quebrado até o pó. Mas, se você observar na sua Bíblia, na segunda parte, depois que ele fala que, no 19, o justo, eu que sou crente, eu que venho todo domingo, eu que obedeço o pastor, eu que faço tudo que está cumprindo a agenda, eu que sou religioso, eu sou justo perante a Deus, na minha cabeça. Eu passo por aflições, eu começo a questionar a Deus. Mas somente quem pode me livrar é o Senhor. Satanás, ele te quebra, mas ele não te conserta. Ele não dá escape, ele não dá saída. Mas, por graça de Deus, o salmista diz: o justo enfrenta muitas dificuldades. Você pergunta a um matemático quantos são muitos. Ele não vai saber te dizer, não vai caber na palma da mão, ele vai dizer que são muitos, é incontáveis. Muitas são as dificuldades que nós passamos. E se fosse perguntar a cada um dos irmãos aqui quantas dificuldades já passaram, seriam incontáveis também. Mas quem os livrou de cada uma delas e quem os trouxe até aqui hoje? Então que a gente venha a se conscientizar que o Senhor nos livra todos os dias das nossas vidas. O Senhor nos dá fôlego de vida. E aqui quem vos fala é um que passou recentemente por uma cirurgia, em que particularmente por fora eu estava bem, mas por dentro eu estava pensando: meu Deus, dessa vez agora eu vou jogar no Vasco, né, Zap? Eu vou de vala, eu vou morrer dessa vez. Mas eu vim à igreja, eu estava aqui, eu estava cumprindo tudo o que tinha que fazer, porque somente quem poderia me dar alguma coisa e quem poderia me livrar não era o médico que estava lá, era o Senhor. Então era Deus quem poderia fazer algo pela minha vida. E muitas são as dificuldades que nós passamos. E muitas serão e continuarão sendo as dificuldades que todos vocês continuarão passando. Porém, sabendo que temos um Deus conosco em todo o tempo. Em todas as nossas causas, em todas as dificuldades, em tudo o que passamos e em tudo o que vocês planejarem, coloquem o Senhor, porque Ele livrará de todo mal. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, o inimigo não vai triunfar. Se Deus é por nós, o milagre Ele já operou. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus é conosco. E nós vamos vencer todas as lutas, em nome de Jesus. Amém? Presbítero Barbosa com uma palavra. Meus irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez a paz do Senhor. Já de posse da bênção do Senhor, que tem falado comigo, que tem me alegrado pelo serviço que faço para Ele, e tenho certeza que Ele tem recebido. Que culto abençoado este, não é? Esta tarde é muito especial. E o Senhor está aqui neste lugar, já tendo falado, continuará a falar conosco. Já agradeço antecipadamente esta oportunidade que o Senhor tem me dado, agradeço ao presbítero Joilson, abrir este espaço para mim, e louvo a Deus por tudo. Começo, amados irmãos, pedindo orações em favor de uma sobrinha minha, Adriele. A Adriele foi para a maternidade às 5 horas da manhã. E até às 13h40, quando nos preparávamos para vir para cá, ela em trabalho de parto, ainda não tinha tido a criança, e não havia ainda passagem, e ela sofria dores.
Então, oremos, apresentando a Adriele para que o Senhor apresse o trabalho e faça com que tudo corra bem. Eu creio que tudo correrá bem. Amém? Glória a Jesus. Mas já ganhando tempo, vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor, que está no Salmos, capítulo 12. Os versículos 4 e versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. Quem diz amém? Glória a Jesus. Pois o Espírito Santo, esta palavra em meu coração, para meditarmos um pouco sobre ela, e também que eu possa, através desta palavra, contar um testemunho para esta igreja. Pois dias atrás eu disse assim: se vocês só saberão a minha vida, se vocês me derem a oportunidade para falar. Enquanto não me derem, não vão saber. E hoje o Senhor abre uma porta e vocês vão saber algo da minha vida, algo grandioso que Deus fez, e dentro desta palavra que estamos lendo agora. Aleluia! Neste salmo, Davi, ele se expressa no momento de grande aflição. Foi lida a aflição aqui pelo auxiliar Augusto, por causa de lábios de acusação que se levantaram contra ele. São 8 versículos, e línguas maldosas se levantaram contra Davi, criticando, censurando e dizendo tudo o que queriam acerca dele, denegrindo a imagem dele, falando mal do reino, falando mal da família e censurando ainda mais pelos seus atos passados. Creio que isso alguns de nós se enfrentaram, ou outros poderão estar enfrentando aqui. A moral disto tudo é que no reino de Judá, ou no reino de Israel, como Davi governou Israel unificado, o povo estava esquecido de clamar a Deus e orar pelos seus governantes e orar também por aqueles irmãos próximos uns aos outros, por aqueles que padecem aflições e sofrem necessidades. Por isso eles diziam, com a língua soberba, quem é Senhor sobre nós? Ou seja, popularmente na linguagem de hoje, diz assim, a boca é minha e eu falo o que quiser. Então, contra esse pensamento, contra essa filosofia corrente, existe este salmo para nós pensarmos 2 vezes antes de falarmos alguma coisa, antes de criticarmos alguém indevidamente e muito menos fazer acusação falsa ou leviana, como Davi foi vítima disto por muito tempo. E nós passamos uma situação difícil. Agora chega o testemunho, porque a moral da palavra aqui é o versículo 5. Pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele para quem eles assopram. Davi já estava profetizando que Deus lhe daria grande vitória e que os seus acusadores seriam envergonhados, toda a língua mentirosa também seria cortada pelo Senhor, e ele prevaleceria porque o Senhor se levantaria em favor dele, e isto também aconteceu comigo em minha casa, amados irmãos. Minha filha, eu tenho uma filha que já fez 44 anos, ela ao se desviar dos caminhos do Senhor, ela pensou que o mundo ficaria à disposição dela, que o mundo abriria as portas para ela, e deu tudo errado. E ela, na situação que enfrentou, não conseguia sequer trabalhar. Portas de emprego fechadas, com 27 anos, e a gente dentro de casa sofrendo, eu e minha esposa, e ela com o coração endurecido para o Senhor. Voltada para o mundo, e a gente orando, nos pusemos a orar,
e vimos a situação dela, e ela só falava em ir embora. Eu vou embora e eu vou embora. Mas não tinha o dinheiro para ir embora, né? E eu e minha esposa nos pomos diante de Deus, amados irmãos, porque as línguas ficavam a censurar a vida dela, né? E quando a gente passa este momento, fica até, sentimos a ausência de quem chegue perto para dizer, irmão, o Senhor lhe vai dar vitória. Levante a cabeça, oremos, prossigamos, porque é o que podemos fazer em favor dos nossos amados irmãos que enfrentam lutas desse tamanho e acusações e censuras do lado de fora, é orar junto com ele, é interceder por ele, por ela, é clamar a Deus, Senhor, levanta-te e age em favor dessa pessoa. Então entramos no processo, eu e minha esposa, processo de clamor e intercessão em favor de minha filha. E ela chegou ao ponto, amados irmãos, que o rosto dela ficou mais sereno do que o meu, mais sério. Ela já não sorria. Ela não sorria. Não tinha mais motivo de sorrir. Uma jovem sem sorriso. Isso dentro de casa, fechada. Conversava conosco, mas fechada. E nós percebimos a angústia do coração dela, o tamanho da aflição. Então eu e minha esposa fizemos um propósito diante de Deus. Nos ajuntamos para interceder, fazendo jejum por ela e orações, né? E por onde eu passava, onde eu ia, pedir orações em favor dela. Irmãos, apresente a minha filha. Estou enfrentando uma luta assim, assim, assim. E orem para que Deus se levante, porque sou Ele para restaurá-la e dar a vitória que ela precisa. Mas, amados irmãos, a gente é fraco. Olha, o inimigo cerca a gente do jeito que é para acabar com a fé e com a esperança. Não se considere forte demais, não. Lembre-se de Pedro que quando estava caminhando para o mar, caminhando sobre o mar, que ele olhou as ondas à frente, o que é que aconteceu? Acabou a confiança e ele afundou, né? Mas Jesus segurou ele pela mão e disse, não afunda não, Pedro, volta cá. Aleluia! Glória a Jesus! Mas isso aconteceu comigo, amados irmãos. Aconteceu. De tanto ela insistir que ela iria embora, eu disse assim, Senhor, eu vou colocar um dinheiro na mão dela e vou dizer, tome, vai embora. Era o que o diabo queria. Era o que o diabo queria. Tome, vai embora. E eu separei o dinheiro, amada igreja. Eu separei o dinheiro, digo, vou botar na mão dela e vai embora para onde você quiser. Coração de pai chora calado. Coração de mãe chora calado. Por causa do filho e de filha. Mas filho é a herança que Deus nos dá. Glória a Deus. E eu aguardava. Então, quando eu disse que daria o dinheiro para ela para ir embora, já temos passado o processo de intercessão, o período. Então, à meia-noite, exatamente, esta meia-noite é famosa. Eu estava no corredor da casa, sentado num tamboretezinho, meditando, somente eu e Deus, chorando e dizendo assim, Senhor, eu vou mandá-la para a casa de meu filho, que é para onde ela queria ir, lá em Aracaju. E enquanto eu estava naquela reflexão, me sentindo, irmãos, tão abatido, tão sem força, que eu digo, eu não posso fazer mais nada, Senhor. Aí veio aquela voz serena e disse assim, deixe ela comigo e veja o que eu vou fazer na vida dela. Oh, glória a Deus! E eu procurei assim, tudo apagado, tudo escuro, olhei para um lado e para o outro, para ver quem falava comigo, e a voz repetiu, deixe ela comigo e veja o que eu vou fazer na vida dela. Eu entendi que era o Senhor que estava falando comigo. Naquele momento ele se levantara por causa do gemido do necessitado. O Senhor se levantou do seu trono. Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, mas o salmista diz que ele se levanta por causa do gemido daquele que sofre, daquele que padece e clama a ele por justiça. Aleluia! E é neste Deus que eu creio, e é neste Deus que nós depositamos a nossa fé e confiança.
Amados irmãos, amadas irmãs, eu senti um alívio tão grande naquele momento, que me ajoelhei e agradeci ao Senhor e fui dormir tranquilo. É claro, não passei o dedo para a mão dela, mas ela foi fazer uma visita ao irmão lá em Aracaju, e quando ela foi visitar, aconteceu de que telefonaram lá para casa, disseram, é aí, quero falar com Girlene dos Santos. Se você está falando com o pai dela, eu sou o seu José Barbosa. Aí, seu José, diga para sua filha, para comparecer aqui na prefeitura, em Satuba, nos Recursos Humanos, que ela foi aprovada no concurso. Estamos contratando ela, amados irmãos. Aleluia! Um concurso onde só havia 2 vagas. Ela foi a primeira a ser convocada. Tem gente que diz assim, se é 2 vagas, eu não vou concorrer. Não é? Faça isso não, concorra. Concorra, que a vaga pode ser sua. Deus pode estar abrindo a sua porta. Então, Deus começou um trabalho diferente na vida dela, querida igreja. Naquela noite, naquele dia, eu disse, olha, Gilene, vem para cá que tu vai trabalhar. Meus amados irmãos, se a coisa foi tão... Eu vou contar logo o fim. Senão a história vai para meia-noite e o pastor ainda vai pregar. Glória a Jesus. Então, logo em seguida, quando ela começou a trabalhar, olha que coisa linda. O Senhor preparou o almoço para ela. O Senhor preparou o almoço para ela, igreja. Aleluia. E quando menos esperava, o rapaz está lá em casa, disse, José Barbosa, eu vou casar com sua filha. Glória a Deus. Completa, ainda falta um pouquinho, eu vou terminar. E ele se casou, graças a Deus. Já tem um neto com 15 anos, filho deles. E assim o Senhor fez, abriu a porta do trabalho, mandou um esposo para ela, e ela junto com o esposo, que não era crente, mas é um homem temente a Deus, de repente voltaram para o caminho do Senhor, e começaram a servir Jesus com alegria, adorá-lo, e serve ao Senhor. E por último, já ganharam a casa da minha parte, a parte que o Senhor Deus, o que eu devia para minha filha era uma casa. E no processo que ela estava com uma dívida muito grande para pagar, o Senhor me permitiu uma atitude em que eu peguei a parte restante do dinheiro, dei para ela, aqui minha filha, liquida a sua casa e a casa será sua. E agora, amados irmãos, agora a bênção completa mesmo. Olha, o sorriso dela voltou desde o emprego, a segurança do emprego, a paz espiritual, um esposo, a família e uma casa. Tudo para a glória de Deus, para se confirmar que pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados, só Ele, o Senhor, se levanta. Se esta é a sua situação, se esse é o seu estado, creia agora que o Senhor te dá vitória. Diga amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para receber o nosso pastor Tiago uma vez mais. E continue crendo que Deus está trabalhando ao seu favor. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz,
haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, amados irmãos, no texto que lemos, Marcos capítulo 10. Glória a Jesus. Apenas o versículo de número 28. Quero louvar a Deus pela vida do auxiliar Augusto, pela bela palavra, a saudação que trouxe, glória a Deus, no tempo estabelecido, e presbítero Barbosa também, parabenizá-lo que trouxe uma palavra dentro também do tempo estabelecido, né? Glória a Jesus. Saudação até 5 minutos, uma palavra até 15 minutos. Parabéns ao Augusto e irmão Barbosa, presbítero Barbosa também. Glória a Deus. E eu fico feliz, amados irmãos, pelo presbítero Barbosa, por essa atitude nobre, porque, glória a Deus, ele contou aqui o seu testemunho, a bênção, disse que deu um recurso para sua filha, mas, glória a Jesus, ele teve uma atitude nobre como pai, para entregar aquele valor à sua filha, pois ele no dia me relatou os detalhes. Então que Deus abençoe, continue, glória a Deus, abençoando sua vida, e se tem uma coisa que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, Marcos 10, 28. Leiam todos, 1, 2, 3. E todos dizem, sente-se em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu estava nesses dias meditando, e eu costumo fazer isso, pois é o único momento que eu tenho tempo, pois nas minhas viagens a trabalho, glória a Deus, Deus ele tem a sua forma de trabalhar, e nas minhas viagens a trabalho, tem um momentozinho da noite em que eu estou só. Se estivesse em casa, tem mulher para trazer as demandas do dia a dia, tem filho e filha para trazer as suas demandas, e muitas das vezes é difícil atender e conciliar tudo. Mas Deus é tão bom que me permite, na minha jornada de trabalho, muitas das vezes ir para lugares onde à noite eu me encontro só ali no hotel, e Deus ele me permite meditar na sua palavra e tratar comigo, principalmente, amados irmãos, naquilo que eu estou precisando. Porque se tem uma coisa que eu tenho trazido comigo, eu procuro pregar aquilo que vivo e aquilo que Deus já tem tratado comigo. Ainda existem temas e assuntos que eu não me sinto à vontade em pregar e em ensinar, porque Deus ainda não tratou comigo. Isso é uma forma muito peculiar minha, porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós vivermos. Meus amados irmãos, e esse texto, ele tem mexido bastante comigo, e que deve mexer com todos nós, que um dia tomamos uma decisão de servir a Cristo. Primeiro que precisamos entender que escolher Cristo não significa dizer viver para Cristo. Porque quando nós tomamos a decisão de escolher a Cristo, primeiro que quando isso aconteceu, nós entendemos a nossa condição limitada, falha, de pecador, e que nos encontramos em uma situação onde precisávamos de um Salvador. Tenho certeza que essa experiência todos nós já passamos. Sim ou não? Quem assim já passou por essa experiência, levante a mão e diga amém. Porque todos nós um dia precisamos tomar uma decisão. A decisão de escolher Cristo pela nossa condição de pecador.
pela nossa condição que já estávamos condenados. Quando olhávamos a nossa condição de pecador, a nossa condição que sem Deus nós não teríamos escapatória da condenação, diante disso nós escolhemos a Cristo. Todos nós tomamos um dia a decisão de fazer uma escolha em tê-lo como nosso Salvador. Mas precisamos entender que depois que passamos pela experiência do Calvário, que depois que passamos pela experiência da conversão, existe algo que todos nós, esse chamado ele não é específico para alguns, esse chamado é para todos aqueles que já tiveram um encontro com Cristo Jesus, para todos aqueles que já tiveram um encontro com o Calvário, para todos aqueles que já experimentaram a graça da salvação, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus expressado através de Jesus Cristo, que verteu seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Todos nós já passamos por essa experiência. E aí ele é o nosso Salvador. Porém, precisamos ter a convicção e a clareza de que além de Salvador, ele precisa ser Senhor da nossa vida. Ele precisa ser o Senhor do nosso viver. Ele precisa ser o Senhor das nossas decisões. Ele precisa ser o Senhor daquilo que nós, aleluia, nos disponibilizamos a viver em Cristo Jesus. E entendamos algo, essa escolha entre Ele, o nosso Salvador, e Senhor, muitas das vezes tem um período e uma lacuna de tempo muito grande, pois o processo da salvação é algo contínuo, todos nós entendemos isso, tanto que todos nós somos pecadores e precisamos sempre estar na dependência do nosso Salvador, Jesus Cristo, para que Ele tenha misericórdia, para que Ele perdoe os nossos pecados. Mas, para que Ele seja Senhor da nossa vida, exige muita coisa. Exige, amados irmãos, algo que é difícil para todos nós. Porque renunciar o pecado e o mundo em detrimento de uma salvação, podemos até entender que isso é algo lógico e que isso é algo, podemos assim dizer, irrecusável, apesar de alguns recusarem. Porque como é que pode alguém, sabendo que está condenado, não querer uma salvação? É algo ilógico. É algo que não cabe dentro da lógica alguém recusar tamanho benefício. Rejeitar o pecado é uma atitude e uma ação diária que nós precisamos estar fazendo, mas muito mais porque o inimigo, ele está investindo constantemente nas nossas fragilidades, nas portas que muitas das vezes nós permitimos e o diabo se aproveita disso, e aí ele nos apresenta situações aonde nós podemos pecar, e aí necessitamos de um Salvador. Porém, aleluia, existe algo que enquanto nós temos Ele como Salvador e temos consciência disso, existe a questão de que Ele quer ser Senhor da nossa vida e não apenas Salvador. E Pedro, quando vai trazer essa declaração, é porque ele tinha presenciado uma ocasião de um jovem que se apresenta dizendo: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna?
estava preocupado com a sua salvação. Jesus chega para ele e diz: você precisa simplesmente guardar os mandamentos. Em outras palavras, basta você ser um religioso, cumpridor da lei. Eu imagino naquele momento ele se enche de orgulho e disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Aí Jesus, em outras palavras, disse: ok, então significa que nessa parte de Salvador está tudo bem. Não vai ser algo difícil de realizar na sua vida. Mas aí agora Jesus chega para ele e diz: olhe, diante daquilo que eu falei, diante daquilo que você respondeu declarando, apenas te falta uma coisa. E quando eu estava meditando nisso aqui, amados irmãos, trazendo para o contexto, como Augusto falou aqui, da questão da religiosidade, muitas das vezes nós estamos envolvidos, cumprindo a agenda da igreja, onde nós somos membros, cumprindo, aleluia, as atividades, mas tem muitos que o Senhor está dizendo: ainda te falta uma coisa. E o que está faltando muitas das vezes é permitir que Ele não seja apenas Salvador da nossa vida, mas que Ele seja Senhor, que Ele seja o dono por completo, aleluia, das nossas vidas, do nosso querer, do nosso desejo, dos nossos projetos de vida, que Ele faça parte sendo o Senhor da nossa vida. Porque quando Jesus chega para aquele homem e diz: falta-te apenas uma coisa, pegue tudo o que você tem e dê aos pobres, e serás salvo. Aí diz o texto: entristecendo-se, pois, ele deixou e não seguiu Jesus, porque ele tinha muitas posses. Ele tinha senhores, ele tinha algo que tomava a posição que deveria ser apenas exclusiva do Senhor. Não é aqui que a aplicação, não é que Deus ele está dizendo que a gente deve se desfazer de tudo aquilo que nós temos, mas o que nós precisamos deixar e nos desfazer é daquilo que nós temos colocado como prioridade nas nossas vidas, aonde Ele não está fazendo parte. Diante disso, quando Jesus pega e diz: quão difícil será um rico entrar no reino dos céus. Aí Jesus vai fazer uma comparação de algo impossível, quando ele diz: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, eis que tudo nós deixamos e te seguimos. Meus amados irmãos, isso aqui vem martelando tanto no meu coração. O que é que realmente nós temos deixado para seguir a Jesus? Porque tão somente deixar o mundo, a iniquidade, o pecado, isso o Espírito Santo, quando nós permitimos que a palavra entrou no nosso coração, o Espírito Santo ele fez essa obra em nós, nos convencendo de que nós precisávamos dele, do Salvador, porque nós estávamos envoltos em delitos e pecados. Mas Senhor da nossa vida é uma ação que não cabe ao Espírito Santo. É uma ação que ela depende exclusivamente de nós. A decisão por ele ser Salvador, nós escolhemos por obra e graça do Espírito Santo, através das nossas vidas, que nos convence do pecado. Mas ele ser Senhor da nossa vida, aleluia, é um grande desafio que todos nós enfrentamos durante a nossa jornada cristã.
E observe que Pedro, quando ele traz essa declaração, é porque Pedro ele estava querendo saber que recompensa haveria de ter deixado tudo por seguir a Jesus. E muitas das vezes nós vivemos nesse clima, neste ambiente de trocadilhos, neste ambiente de recompensas, de ficar preocupado o que nós hemos de receber pela exclusividade da escolha em nossas vidas de deixá-lo ser Senhor. Porque, amados irmãos, quando nós paramos aqui para analisar, e quando nós começamos a ver que existe um grande desafio em deixar tudo por Jesus, existe um grande desafio quando nós optamos para que Ele seja Senhor das nossas vidas, que nós precisamos compreender que Ele ser Senhor das nossas vidas significa aplicar que em tudo, em nossas vidas, a escolha, a decisão, Ele terá participação, porque Ele é Senhor da nossa vida. E quantas das vezes nós nos achamos no dilema de questionar a Deus, aleluia, de por que, Senhor, que eu estou passando por esta dificuldade, de por que, Senhor, eu estou passando este tormento, de por que, Senhor, eu estou enfrentando esta tempestade. Muitas das vezes porque você não deixou Ele ser Senhor da sua vida e não participou Ele em suas escolhas. É só olhar para Jonas. Jonas deveria tê-lo como Senhor, pois Deus disse: vai para a cidade de Nínive. E ele, sendo Senhor dele mesmo, eu sou profeta, não vejo que essa cidade seja digna de arrependimento. Porque quando nós vamos analisar, mesmo Jonas tendo ido depois, o que ele queria era juízo para aquela cidade. Mas isso era a posição dele como profeta, não a posição do Senhor da vida do profeta. Parte e não vai para Nínive, pega o navio para Tarsis. E agora ele começa a enfrentar uma tempestade, e os que estavam com ele começam também a padecer, porque ele não deixou que o Senhor fosse Senhor da sua escolha. E aí agora ele entende que aquela tempestade era por ocasião da sua escolha, e diz para a tripulação: me joguem ao mar, porque este mal que está vindo é por minha causa. Ele se joga agora para estar dependendo da misericórdia de Deus. E os irmãos sabem da história o que aconteceu. Mas o que eu quero trazer aqui é que a tempestade enfrentada foi em consequência de uma escolha do profeta e não uma escolha do Senhor do profeta. Então, deixar que Ele seja Senhor da nossa vida, isso fala, amados irmãos, de desafios que nós precisamos entender e estar dispostos a realizá-los, ou a superar esses desafios. O primeiro desafio que nós encontramos aqui, de deixar tudo por Jesus, de deixar que Ele seja Senhor da nossa vida, o primeiro é sacrifício. Eu vou repetir aqui: sacrifício. E sacrifício fala de adoração. Adoração não é apenas o louvor é um dos meios da adoração. Mas sacrifício, ele está desde o princípio. Sacrifício sempre era apresentado porque eu abria mão de algo para oferecer ao Senhor.
O Senhor não quer hoje que nós façamos sacrifícios de animais, porque somente um sacrifício foi suficiente, que foi o dele na cruz do Calvário. Mas existem sacrifícios que nós ainda precisamos fazer, se é que nós queremos que Ele seja, obrigado, Senhor da nossa vida. Muitas das vezes são coisas muito simples. Às vezes são coisas que nós não conseguimos enxergar, mas que ali está intrínseco, ali está comparado ou associado uma adoração ao Senhor. Algo muitas das vezes simples, algo muitas das vezes que nós não valorizamos, mas Ele valoriza muito mais do que nós. Quando Davi vai instituir o louvor no templo, ele vai colocar os levitas. E hoje a gente só associa levita a louvor. Na verdade, eles já eram adoradores antes de louvar, porque eles faziam o que? Eles serviam no templo. Eram eles que cuidavam dos utensílios do templo. Eram eles que eram encarregados de levar a arca à presença do Senhor. Eram eles que eram encarregados de cuidar dos utensílios, de cuidar da tenda, de cuidar dos cômodos do templo. Aplicando hoje aos nossos dias, são aqueles que estão dispostos, aleluia, a ajudar naquilo que for necessário da igreja, desde limpar a privada a estar aqui cooperando. Isso fala de sacrifício, isso fala de entrega, e a adoração, ela está intrínseca. Quando nós entendemos que Ele é Senhor da nossa vida, nós não achamos muito aquilo que nós fazemos por Ele. Porque se eu tenho um dom de tocar e de louvar, eu tenho porque Ele que deu. Então não será muito eu aplicá-lo na obra do Senhor. Se eu tenho um dom de servir, aleluia, e Deus tem abençoado financeiramente e Ele é aberto para a obra, não se ache que é muito você fazer isso, porque antes, se você dá, é porque Ele te concedeu. Quando Ele é Senhor das nossas vidas, tudo aquilo que nós fazemos para Ele não é nada. Não se apresenta como nada, aleluia. Quando nós apresentamos o nosso coração, dizendo: Senhor, nós temos deixado tudo e temos te seguido, aí Ele diz: eu tenho visto, eu sei do sacrifício que você tem feito. Porque deixar tudo por Jesus requer sacrifício. Jesus mesmo disse: se alguém quer vir após mim, primeiro sacrifício, negue-se. Negar-se a si mesmo. Eu pergunto, será que todos nós cristãos já estamos nessa condição? De negar o nosso eu, de negar a nossa vontade, de negar o nosso comportamento por amor de Cristo? É sacrifício. É sacrifício quando muitas das vezes fazemos a obra, não somos reconhecidos, ou alguém não entende, não interpreta a nossa atitude, aleluia, a gente fica triste, mas o Senhor, Ele está vendo o sacrifício da sua entrega. Se você fez e alguém não entendeu, e você ficou triste ou quer deixar de fazer por conta disso, ei, me desculpe, você não entendeu o que é Ele para você. Ele é Senhor da tua vida. Então você não está fazendo para mim, você não está fazendo para a igreja, você não está fazendo para pastor, você não está fazendo para irmão, você está fazendo para o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Aí quando isso acontecer, você tem que dizer como Pedro: nós deixamos tudo para te seguir, inclusive a minha vontade. É isso que Ele está dizendo para nós. Quer seguir? Negue-se, toma a cruz. Mas o segredo está aí: segue-me, porque Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, nós estamos seguindo Ele, porque nós sabemos que o que Ele tem apresentado para nós, aleluia,
nós temos convicção de que aquilo que Ele apresentou, de que aquilo que Ele prometeu, aleluia, Ele vai cumprir na nossa vida. Então o desafio, aleluia, de deixar tudo e seguir Jesus, fala de sacrifício. Deixar tudo e seguir Jesus exige sacrifício. Qual o sacrifício que nós já temos feito? Não por Ele, o Salvador, mas por Jesus Cristo, o Senhor. Senhor é dono. E o servo, ele não tem poder sobre a decisão do seu Senhor. Mas o Senhor é que tem poder sobre a vida dele. Muitas das vezes já chegamos no Calvário, mas ainda não chegamos a deixar que Ele seja Senhor das nossas vidas. Mas existe uma outra coisa que está intrínseca em deixar tudo para seguir Jesus. Primeiro, o sacrifício, que será conforme aquilo que Ele já te deu. Imagine, amados irmãos, como tudo na nossa vida, se nós tivéssemos a compreensão de que aquilo que nós entregamos, na verdade, não é nosso, nós temos porque foi Ele que nos concedeu. Aí eu pergunto, que sacrifício seria esse? Se aquilo que eu tenho eu estou dando porque o que eu tenho foi Ele que me deu. Que sacrifício é esse em devolver algo de alguém que já me presenteou? Entende, amados irmãos, que nós como cristãos que já recebemos a salvação e tudo aquilo que nós temos, seja no financeiro, seja na saúde, seja na prosperidade, seja dentro da prosperidade da família, não é mérito nosso, não é mérito meu, é provisão e bondade de Deus na nossa vida, e o que Ele espera é sacrifício. Mas sacrifício de algo que Ele já nos deu. A sua provisão, o seu salário, Ele te dá para o sustento. E o que Ele te pede é dentro daquilo que Ele já te deu. O dízimo, ninguém paga dízimo. A gente devolve 1/10 do que Ele já nos deu. Isso é seguir a Jesus. Mas além do sacrifício, existe uma coisa que é indispensável, chamada confiança. Confiança. E aqui eu me peguei nisso, porque muitas das vezes nós estamos dispostos a tanta coisa, mas quando nós precisamos sacrificar algo para confiar no Senhor, aí é quando realmente a gente prova se Ele é Senhor da nossa vida ou não. Confiança é eu estar aqui neste patamar e eu entender, aleluia, que Ele me quer aqui, aleluia, simplesmente, glória a Deus, para eu demonstrar que Ele é Senhor da minha vida e que eu não sou dono dela. Isso precisa de confiança. Confiança em saber que Ele, aleluia, Ele não é devedor de nada para ninguém. E em saber que quando nós entregamos a Ele, Ele, sem dúvida alguma, Ele tem recompensa para nós. Mas não simplesmente pelo ato de ter entregue. Porque se entregamos na expectativa de receber, isso não é confiança. Isso simplesmente é barganha. É como se a gente estivesse dizendo, eu vou perder para ganhar. Mas perder sabendo que depois vai ganhar, isso não é confiança. Confiança sabe o que é? É o Senhor dizendo, você está no precipício. Você dizendo, Senhor, me ajuda. Senhor, me salva. Aí você ouve a voz do Senhor dizendo, se joga. Aleluia. Se joga.
e você não duvidar, se jogar, simplesmente porque ele disse: faça que eu me encarrego. Isso é confiança. Aí Pedro disse: Senhor, nós temos deixado tudo e te seguimos. E de fato Pedro e os apóstolos tinham deixado tudo. Deixou casa, deixou profissão para seguir Jesus. Mas sabe o que é que eu acho lindo? E aqui eu termino, porque as horas já se foram. É que Jesus, aleluia, quando Pedro traz essa declaração, Jesus ele vai dizer, glória a Deus, coloque em tela o versículo 29. Em verdade vos digo que ninguém há. E aqui é onde nós precisamos compreender que precisamos ter essa confiança. Foi Jesus que disse: ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Aí olha aqui a recompensa para quem tem sacrifício e confiança. Que não receba, repita comigo, 100 vezes. Ele disse: eu estou dando a garantia. E aqui Jesus não estava querendo dizer que tinha que abandonar pai e mãe, não. Ele estava aqui trazendo uma abrangência. Olha, aquele que deixa pai, mãe, irmão, casa, aquele que se desprender dos seus projetos pessoais, por amor de mim e por amor deste Evangelho, eu garanto para ele que receberá 100 vezes tanto. E o que eu acho lindo é que Jesus deixa muito claro, aleluia. Quando eu parei para meditar nisso aqui, aleluia, estaria bom demais se só fosse na vida eterna, estaria bom demais. Porque nós somos eternos, aleluia, nós viveremos eternamente. A questão da escolha, se com Deus ou sem Deus, ela é nossa. Mas ele ainda diz, receberá 100 vezes tanto. E ele diz, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Em outras palavras, ele está dizendo, tudo aquilo que você perder por amor do meu Evangelho, por amor do meu nome, é garantido que você vai receber 100 vezes mais. Asaf estava aflito, porque estava vendo a prosperidade do ímpio, porque estava vendo a riqueza do ímpio, mas quando ele entrou no templo, quando ele conseguiu perceber o fim dos ímpios e ver, aleluia, o seu fim, aí ele começou a adorar a Deus e declarar que ele era Senhor da sua vida. Aí Jesus vai dizer, receberá 100 vezes tantos mais. Agora tem uma coisa, com perseguições. Por que, pastor, a perseguição está aqui? É porque a única prova que nós conseguimos mostrar para ele que o amamos, aleluia, porque amar ele diante de tantos benefícios, diante de tanta recompensa, diante de tantas bênçãos, quem não amaria assim? Mas é sabendo que eu deixei por ele, ele vai me recompensar. Mas eu serei perseguido pelo seu amor. Aleluia, eu serei rejeitado pelo seu amor, mas eu continuarei adorando, eu continuarei sacrificando, porque eu confio nele, que ele há de me dar aqui e tem mais. Ele deu 2 garantias. Receberá aqui, mas ele ainda conclui dizendo, oh glória a Jesus, e no século futuro, a vida eterna. Senhor, nós temos deixado tudo e temos te seguido. Jesus diz, se você me deixou por amor, se você deixou na verdade tudo por amor do meu nome e por amor do Evangelho, tem recompensa nesta vida e tem vida eterna, aleluia, no século vindouro. Quando você morrer, quando Jesus vier buscar a igreja, ele está dizendo, para aqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus, ele diz, tem bênção aqui na terra e tem vida eterna no céu.
Pensa na terra, vida eterna no céu. Pensa na terra, vida eterna no céu. Aleluia, Ele é teu Salvador, mas deixe que Ele seja Senhor da sua vida. Se Ele for Senhor da sua vida, aleluia, Ele disse, tem bênção para você. Mas Ele disse, vai ter também perseguições, mas tem bênção para você. Pastor, e o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Aleluia. Pode ser que Ele seja o teu Salvador, mas ainda falta Ele ser Senhor da sua vida. Analise qual é o sacrifício, analise se a confiança está plena nele, porque se estiver, aleluia, Ele é Senhor da tua vida, tem bênção para você aqui e tem vida eterna para você lá no céu. Tem vida eterna para você lá no céu. Aleluia, que Ele seja Senhor da nossa vida. Fique de pé em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra? Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Venha, venha, venha. Aleluia, venha, glória a Deus. Venha para que Ele seja o Salvador da tua vida. Aleluia, para ser o Senhor das tuas escolhas. Para ser o Senhor, aleluia, para que Ele participe dos projetos da sua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia. Tem alguém que não é crente no nosso meio? Tem alguém? Faça assim, só para nós sabermos. Tem alguém que não é crente? Glória a Deus, tem um jovem ali. Quer aceitar Jesus, meu filho, nessa tarde? Venha para Jesus. Ele quer perdoar os teus pecados. Venha, venha. Nós queremos orar por você. Aleluia. Venha, Jesus, Ele quer perdoar os teus pecados, te garantir, aleluia, uma vida eterna com Cristo. Ele quer mudar a sua vida. Aleluia. Venha para Jesus. Venha. Aleluia. Nós queremos orar para você. Aleluia. Quer aceitar Jesus? Venha. Quer aceitar? Hoje não? Glória a Deus. Continue vindo ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. A igreja vai querer continuar orando por esse jovem. Diga amém em nome de Jesus. Que Deus abençoe, filho. Continue vindo em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quarta-feira nós teremos uma reunião extraordinária com todos os obreiros, auxiliares, diáconos e presbíteros, e também as esposas de obreiros, bem como as lideranças, as irmãs que são líderes na igreja. Também vamos estar aqui reunidos. Vocês na casa de apoio, as irmãs, e eu com os obreiros aqui. A irmã Márcia vai estar com vocês na quarta-feira, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos precisam das orações, amados irmãos? Lembrando, amados, que no próximo sábado nós temos o seminário de discipulado. E nós só temos 16 inscritos. E nós precisamos ter o maior número possível de inscritos. Nós chegamos a 18.500 batizados durante esses 10 anos. Mas desses 18, nem todos permaneceram. E nós precisamos entender a necessidade do discipulado. Então eu peço encarecidamente os irmãos que ainda não se inscreveram. Já é no próximo sábado, no Village 2, à tarde e à noite. Procure a recepção e faça a sua inscrição em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, convido aqui nosso auxiliar, irmão Marcos, venha aqui orar ao Senhor Jesus, agradecendo pelo trabalho desta noite, e já às 18h30 continuaremos com o trabalho com a nossa juventude, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com a mensagem recebida esta noite? Eu também sou feliz. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento na Tua presença, Senhor, estamos agradecidos a Ti, meu Deus, por termos ouvido a Tua palavra, essa palavra que edifica, essa palavra que nos faz voltarmos mais para Ti, Senhor Jesus, porque nos últimos dias estamos precisando estar pertinho de Ti, Senhor Deus, porque o inimigo tem se levantado contra o Seu povo, para nos tirar do Teu caminho, meu Pai, mas o Senhor é forte, o Senhor tem mandado o Teu Espírito Santo para nos alertar através da Tua palavra, Pai. E esta tarde ouvimos a Tua palavra e cremos que estamos Te adorando todo dia, Senhor Jesus, até o dia em que o Senhor vier nos buscar. Muito obrigado por tudo e fica conosco. E a igreja do Senhor diz, amém. E graças a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
Ele, o Senhor, guardará a tua entrada e a tua saída. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: amém. Dê a paz do Senhor, o seu irmão, aleluia, dê um abraço nele, desejo uma semana de paz, uma semana de vitória em nome de Jesus.